Val Kilmer, o talento, o camaleão, o ícone. Por décadas, ele foi o rosto do carisma e habilidade inegável. Os fãs cresceram vendo-o pilotar jatos de combate, interpretar lendas do rock e assumir destemidamente papéis icônicos. Mas por trás da presença confiante nas telas, sua jornada nem sempre foi fácil. Ele enfrentou críticas públicas, falsos rumores e, ultimamente, algo ainda mais pessoal. Uma confissão não para Hollywood, mas diretamente para seus fãs. E o que ele revelou deixou muitos sem palavras. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na vida de Val Kilmer, seus maiores papéis, e revelamos a mensagem emocional que ele compartilhou. Um início promissor em uma paixão que não se apagaria. Val Edward Kilmer nasceu em 31 de dezembro de 1959 em Los Angeles, Califórnia, em uma família que moldaria sua sensibilidade artística e caráter resiliente. Sua mãe, Gladys Swanet, trouxe uma herança sueca e um espírito acolhedor que incentivava a criatividade. Seu pai, Eugene Kilmer, era um bem-sucedido distribuidor de equipamentos aeroespaciais e um desenvolvedor imobiliário que proporcionava estabilidade, mas também estabelecia altas expectativas para o sucesso. Crescendo nas vastas paisagens da Califórnia, Val foi cercado pela influência da indústria do entretenimento. Mas seu caminho para o estrelato não estava predeterminado. Quando criança, ele demonstrava uma curiosidade insaciável por contar histórias, frequentemente criando cenários e personagens elaborados durante as brincadeiras. Sua imaginação não tinha limites, e ele passava horas aperfeiçoando diferentes vozes e maneirismos, preparando-se inconscientemente para sua futura carreira. A centelha criativa de Val acendeu cedo e brilhou ao longo de sua adolescência. Como adolescente, ele frequentou a Chatsworth High School ao lado de futuras estrelas Kevin Spacey e Mary Winningham, criando um ambiente rico em ambição artística. O programa de teatro da escola tornou-se seu refúgio, onde ele podia explorar as profundezas da emoção e expressão humanas. Os professores reconheceram seu talento excepcional, notando não apenas sua habilidade natural, mas sua dedicação em compreender cada nuance da performance. Mas a tragédia atingiu cedo na vida de Val, deixando uma marca indelével em sua alma. Quando o irmão mais novo de Val, Wesley, morreu aos 15 anos em um acidente de afogamento, isso destruiu a base da família. Wesley tinha sido o companheiro mais próximo de Val, compartilhando sonhos e apoiando as aspirações um do outro. A perda foi devastadora, criando uma ferida profunda que nunca cicatrizou completamente. Esse luto profundo impulsionou Val a uma reflexão e criatividade mais profundas, enquanto ele buscava processar emoções complexas demais para serem expressas em palavras através da expressão artística. A tragédia também instilou em Val uma profunda apreciação pela fragilidade da vida e a importância de perseguir suas paixões com urgência e autenticidade. Ele começou a ver a atuação não apenas como entretenimento, mas como uma forma de explorar a condição humana e se conectar com outros que haviam experimentado dor e perdas semelhantes. Após se formar no ensino médio com honras, Kilmer tomou a ousada decisão de estudar drama na prestigiada Juilliard School em Nova York. Com apenas 17 anos, ele se tornou a pessoa mais jovem a ser aceita na altamente competitiva divisão de teatro. O feito foi notável, considerando o calibre dos candidatos que concorriam por essas vagas cobiçadas a cada ano. Na Juilliard, Val mergulhou completamente em seu ofício. O treinamento rigoroso o levou ao limite, forçando-o a enfrentar suas vulnerabilidades e canalizá-las em performances poderosas. Ele estudou com professores mestres que reconheceram sua habilidade única de desaparecer completamente nos papéis, tornando-se os personagens que interpretava em vez de apenas atuá-los. Seus colegas de classe o lembram como intensamente focado, frequentemente ficando até tarde da noite, para aperfeiçoar monólogos e cenas. A experiência na Juilliard foi transformadora, ensinando a Val não apenas técnica, mas disciplina e a importância do crescimento contínuo como artista. Ele aprendeu a apreciar as sutilezas do ofício, como uma ligeira mudança de postura poderia transmitir emoções totalmente diferentes, como os padrões de respiração poderiam afetar a entrega vocal, e como estados emocionais internos poderiam se manifestar fisicamente. Após se formar, Val mergulhou diretamente no teatro, impressionando tanto o público quanto os críticos com sua habilidade e dedicação inabalável. Suas performances no palco mostraram sua incrível versatilidade, desde o clássico Shakespeare até o drama contemporâneo. Os diretores de teatro elogiaram seus métodos de preparação, observando como ele pesquisava exaustivamente os personagens, muitas vezes passando semanas desenvolvendo histórias de fundo e motivações que nem sequer eram mencionadas nos roteiros. Mas por mais que Val adorasse a intimidade e a pureza artística do teatro, Hollywood chamava com sua promessa de alcançar públicos maiores e enfrentar papéis diversos. A transição do palco para a tela exigiu o ajuste de suas técnicas, aprendendo a transmitir a mesma profundidade emocional.
através de expressões mais sutis que as câmeras podiam capturar. Logo, Val Kilmer atendeu ao chamado de Hollywood, pronto para levar seu treinamento teatral para as telas de cinema. O caminho para a fama, construído com humor e charme. A estreia de Val no cinema foi em 1984, na comédia excêntrica Top Secret, onde demonstrou não apenas um timing cômico, mas também talento musical e carisma inegável, como o cantor de rock Nick Rivers. O filme era uma paródia absurda, que exigia que Val dominasse múltiplas disciplinas: canto, dança, comédia física e momentos dramáticos, muitas vezes dentro da mesma cena. Sua atuação foi uma revelação, demonstrando a versatilidade que se tornaria sua marca registrada. O papel exigiu uma preparação extensa. Val passou meses aprendendo a tocar guitarra de forma convincente, trabalhando com treinadores vocais para aperfeiçoar sua voz de canto e estudando os maneirismos de Elvis Presley para criar um personagem autêntico de estrela do rock. Seu compromisso com a autenticidade, mesmo em uma comédia, impressionou os diretores e estabeleceu sua reputação como um artesão sério, disposto a se esforçar ao máximo por sua arte. O público percebeu imediatamente. A presença natural de Val na tela era magnética, atraindo espectadores para suas performances com um charme sem esforço que não podia ser ensinado. Hollywood também notou, reconhecendo um talento raro, capaz de conduzir filmes em vários gêneros. O jovem ator rapidamente se encontrou em uma trajetória ascendente, com agentes e diretores ansiosos para trabalhar com alguém que trazia tanta dedicação e alcance a cada projeto. Seu próximo grande sucesso veio em 1985, interpretando o inteligente e arrogante Chris Knight em Real Genius. Esse papel permitiu a Val mostrar seu lado intelectual enquanto mantinha o humor que o tornava tão atraente. Chris Knight era uma criança prodígio frequentando uma prestigiosa universidade técnica, e Val trouxe tanto o intelecto de nível genial do personagem quanto seu espírito travesso à vida com uma autenticidade notável. Os fãs adoraram sua mistura única de sagacidade e vulnerabilidade, vendo em Chris Knight um personagem que era brilhante, mas relacionável, confiante, mas lidando com pressões e expectativas reais. A interpretação de Val ressoou com o público que se via nas lutas do personagem contra a autoridade, nos relacionamentos e na busca de um propósito além do sucesso acadêmico. O sucesso do filme solidificou a reputação de Val como mais do que apenas um rosto bonito ou ator cômico. Ele provou que podia lidar com personagens complexos com profundidade e nuance, sustentando um filme enquanto mantinha a simpatia e o envolvimento do público do início ao fim. Mas foi Top Gun de 1986 que o catapultou para a verdadeira fama e mudou sua vida para sempre. Como Tom Iceman Kazansky, ao lado de Pete Maverick Mitchell de Tom Cruise, Val cimentou seu lugar como um dos protagonistas mais carismáticos de Hollywood. Sua postura calma, entregue com tempo e convicção perfeitos, tornou-se instantaneamente memorável e citável. O papel de Iceman exigiu que Val incorporasse confiança sem arrogância, competitividade sem maldade e superioridade sem condescendência. Sua famosa entrega de falas como "Eu sinto a necessidade de velocidade", tornou-se um marco cultural, repetido por fãs em todo o mundo e consolidando seu lugar na história do cinema. O sucesso de Top Gun trouxe uma fama sem precedentes, mas também apresentou novos desafios. De repente, Val se viu sob os holofotes, com todos os aspectos de sua vida pessoal escrutinados pela mídia e pelos fãs. A pressão era intensa, e ele começou a entender que a fama vinha com custos que ele não havia previsto. No entanto, ao invés de ser dominado pelas exigências implacáveis de Hollywood, Val tomou a decisão consciente de abordar sua carreira de forma estratégica. Ele escolhia os papéis com cuidado, determinado a ultrapassar seus limites artísticos, em vez de simplesmente repetir fórmulas de sucesso. Esta decisão às vezes o colocava em desacordo com executivos de estúdios, que preferiam a repetição rentável ao risco artístico, mas demonstrava seu compromisso com o crescimento como artista. Avanços e retrocessos. O preço da integridade artística. Em 1991, Val Kilmer já havia garantido seu lugar entre os principais atores de Hollywood, mas estava determinado a provar que era mais do que apenas um astro de ação ou comediante. Sua interpretação de Jim Morrison no filme The Doors, de Oliver Stone, se tornou o papel definidor deste período, surpreendendo críticos e o público com sua profundidade e autenticidade. Val não apenas interpretou Morrison, ele se tornou Morrison, desaparecendo tão completamente no papel que até os ex-companheiros de banda de Morrison ficaram impressionados com a transformação. A preparação foi exaustiva e, tudo, consumindo. Val passou 1 ano se imergindo no mundo de Morrison, estudando horas de filmagens, ouvindo inúmeras gravações e trabalhando com treinadores vocais para dominar o distinto.
de estilo de canto. Ele aprendeu a tocar piano e harmônica, estudou extensivamente a poesia de Morrison e até adotou os maneirismos físicos e a perspectiva filosófica do cantor. O compromisso de Val foi além da mera imitação. Ele buscou entender o gênio atormentado de Morrison, sua visão artística e os demônios que, no final, o destruíram. A transformação física foi notável, mas foi a interpretação emocional de Val que realmente captou a presença enigmática de Morrison. Ele transmitiu o carisma e presença de palco do cantor, enquanto também mostrava sua vulnerabilidade, lutas contra o vício e crescente desconexão da realidade. Os críticos o elogiaram universalmente, com muitos considerando uma das melhores performances biográficas da história do cinema. O papel teve um custo pessoal, no entanto. Val admitiu mais tarde que canalizar a obscuridade e as tendências autodestrutivas de Morrison afetou seu próprio estado mental. A experiência o ensinou sobre os riscos psicológicos que os atores enfrentam quando se aprofundam demais em personagens problemáticos. Uma lição que influenciaria sua abordagem para papéis futuros. Logo após The Doors, ele interpretou Doc Holliday no clássico faroeste de 1993, Tombstone. Mesmo entre grandes atuações de Kurt Russell, Sam Elliott e outros atores experientes, o Doc de Val se destacou como algo realmente especial. Sua interpretação do pistoleiro tuberculoso foi tanto trágica quanto magnética, trazendo complexidade a um personagem que poderia ter sido apenas um coadjuvante simples. O Doc Holliday de Val era educado, espirituoso e fatalista, ciente de que sua doença estava lentamente o matando, mas determinado a viver autenticamente até o fim. Sua entrega despreocupada da frase "I'm your Huckleberry" permanece lendária até hoje. Mas foi a profundidade do personagem que tornou a performance memorável. Val mostrou a lealdade de Doc a Wyatt Earp, sua complicada relação com a própria mortalidade e sua determinação em enfrentar a morte com dignidade e estilo. O gênero western permitiu que Val exibisse seu alcance de novas maneiras, demonstrando que ele podia lidar com obras de época com a mesma habilidade que trouxe para contemporâneos papéis. Sua compreensão do mito da fronteira americana e sua capacidade de fazer o diálogo do século XIX soar natural e conversacional impressionaram tanto historiadores quanto críticos de cinema. Mas nem toda escolha foi perfeita. E Val aprendeu lições difíceis sobre a indústria cinematográfica comercial. Em 1995, ele assumiu o papel de Batman em Batman Forever, entrando em um dos personagens mais icônicos do cinema. Embora o filme tenha sido um sucesso comercial, arrecadando mais de 300 milhões de dólares mundialmente, a experiência deixou Val profundamente insatisfeito. O papel carecia da profundidade que ele desejava como artista. O personagem estava restrito por considerações comerciais, exigências de merchandising e demandas do estúdio que priorizavam o espetáculo em vez do desenvolvimento do personagem. Val posteriormente admitiu que o papel parecia vazio, deixando-o com a sensação de estar vestindo uma fantasia em vez de incorporar um personagem. Mais preocupante foi perceber que o sucesso em franquias de grande orçamento muitas vezes vinha ao custo da liberdade artística. Os executivos do estúdio queriam controlar todos os aspectos do personagem, desde a interpretação dos diálogos até o design do figurino, deixando pouco espaço para o tipo de exploração criativa que tinha atraído Val para a atuação em primeiro lugar. Ele tomou a difícil decisão de se afastar da franquia, apesar dos enormes incentivos financeiros para continuar. Essa escolha surpreendeu muitos em Hollywood, mas demonstrou o compromisso de Val com a integridade artística em vez de ganhos financeiros. Ele estava determinado a buscar papéis mais ricos e desafiadores que lhe permitissem crescer como artista. Essa decisão também contribuiu para o surgimento de rumores sobre Val ser difícil de trabalhar. Alguns insiders da indústria interpretaram seus padrões artísticos como arrogância ou falta de profissionalismo, não compreendendo que sua intensidade vinha da paixão pela arte em vez de ego ou comportamento de primadona. A reputação de Val tornou-se complicada durante este período. Histórias de confrontos no set surgiram, retratando-o como exigente e difícil de agradar. Estes rumores frequentemente ignoram o contexto. A frustração de Val geralmente vinha de ver projetos comprometidos por considerações comerciais ou falta de preparação de outros participantes. Val confrontou essas alegações abertamente em entrevistas, admitindo que sua intensa paixão pela perfeição às vezes levava a atritos com diretores, produtores ou colegas, atores que não compartilhavam seu nível de compromisso. Mas ele sempre sustentou que seu foco era servir a arte e a história, não alimentar seu ego ou afirmar domínio. Essa honestidade sobre seus métodos de trabalho era ao mesmo tempo revigorante e prejudicial. Enquanto alguns apreciavam sua franqueza e dedicação, outros preferiam as típicas respostas diplomáticas da indústria que evitavam controvérsias. A recusa de Val em jogar jogos políticos, às vezes, lhe custava papéis.
mas também ganhou respeito de cineastas sérios que valorizavam a integridade artística. Um talento versátil, impulsionado pela autenticidade. No final da década de 1990, Val Kilmer continuou a escolher papéis com profundidade e complexidade, muitas vezes optando por projetos que desafiavam as expectativas convencionais de astros de cinema. Ele interpretou Simon Templar em O Santo, demonstrando sua versatilidade ao representar de forma magistral inúmeros disfarces e identidades ao longo do filme. O papel exigia que Val essencialmente interpretasse vários personagens em uma única atuação, cada um com vozes, maneirismos e origens distintos. Sua preparação envolveu o estudo de diferentes sotaques, a aprendizagem de várias habilidades que seu personagem precisaria e o desenvolvimento de características físicas únicas para cada identidade assumida por Simon. Sua interpretação lhe rendeu mais aclamação da crítica, provando mais uma vez seu talento único para a transformação. Críticos notaram como ele desapareceu completamente em cada identidade, fazendo o público acreditar que estava assistindo a diferentes atores ao invés de um único intérprete interpretando múltiplos papéis. Val também impressionou o público e os críticos em Fogo contra Fogo de Michael Mann, aparecendo ao lado dos gigantes Al Pacino e Robert De Niro. Neste épico do crime, Val interpretou Christy Harless, um membro da equipe profissional de assaltantes de banco liderada por De Niro. Sua intensidade sutil e atuação discreta acrescentaram peso crucial a um elenco já estelar. O papel exigiu que Val se destacasse ao lado de dois dos atores mais celebrados do cinema, enquanto mantinha a personalidade e motivações distintas de seu personagem. Chris era o especialista em eletrônica da equipe, mas Val trouxe profundidade para o que poderia ter sido um papel puramente funcional, mostrando os relacionamentos familiares do personagem, orgulho profissional e a crescente consciência dos riscos envolvidos em seu estilo de vida criminoso. O estilo de direção meticuloso de Mann combinou perfeitamente com os métodos de preparação de Val. A atenção do diretor aos detalhes e sua insistência na autenticidade alinharam-se com a abordagem de Val ao desenvolvimento de personagens, resultando em uma atuação que parecia completamente natural dentro do mundo realista de crime do filme. Em 2004, Val interpretou Filipe da Macedônia na ambiciosa épica histórica de Oliver Stone, Alexandre. Embora o filme tenha recebido críticas negativas e resultados decepcionantes de bilheteira, a atuação de Val como pai de Alexandre foi destacada como um dos elementos mais fortes do projeto. Filipe da Macedônia era uma figura histórica complexa, um estrategista militar brilhante e político cujo relacionamento com seu filho era complicado por ambição, amor e visões conflitantes para o futuro de seu império. Val trouxe profundidade a essas contradições, mostrando o orgulho de Filipe pelas conquistas de Alexandre, enquanto também revelava suas preocupações com as ambições cada vez mais grandiosas de seu filho. O fracasso do filme representou outro revés para o impulso da carreira de Val, mas ele se recusou a deixar que decepções comerciais ditassem suas escolhas artísticas. Em vez disso, ele seguiu em frente com uma determinação renovada para encontrar projetos que lhe permitissem explorar as complexidades da natureza humana. Ele retornou aos filmes independentes, ansioso para recapturar a integridade artística que o atraiu para a atuação originalmente. Esses projetos menores ofereceram mais liberdade criativa, mas menos segurança financeira e visibilidade pública. Val aceitou essa troca, preferindo um trabalho significativo ao sucesso comercial vazio. Seus papéis tornaram-se cada vez mais variados durante este período, demonstrando sua recusa em ser estereotipado ou limitado pelas expectativas da indústria. Ele deu voz ao Kit no reboot de 2008 de Knight Rider, trazendo suas qualidades vocais distintas ao icônico personagem de inteligência artificial. Embora a série tenha tido vida curta, a atuação de Val homenageou o original enquanto acrescentava novas dimensões ao papel. Em 2003, ele entregou uma atuação poderosa e perturbadora como o rei do pornô John Holmes em Wonderland. O papel exigiu que Val interpretasse uma pessoa real cuja vida havia caído em vício de drogas, crime e degradação. Sua representação inflexível mostrou o carisma e a autodestruição de Holmes com igual convicção, criando um estudo de personagem complexo que evitou tanto a glamorização quanto a simples condenação. Esses papéis diversos demonstraram o compromisso de Val em desafiar a si mesmo artisticamente, mesmo quando isso significava correr riscos que poderiam não ser lucrativos comercialmente. Sua disposição para explorar temas difíceis e personagens complexos o diferenciou de muitos contemporâneos que escolheram caminhos de carreira mais seguros e previsíveis, enfrentando batalhas fora da tela, lutas pessoais e crescimento. Por trás do glamour dos holofotes, a vida pessoal de Val enfrentou uma turbulência e desafios significativos que testaram sua resiliência e caráter. Em 1988, ele se casou com a atriz Joanne Whalley, que ele conheceu durante as filmagens da aventura de fantasia Willow. O relacionamento deles começou como um romance apaixonado entre dois artistas dedicados que compreendiam as exigências e recompensas de sua profissão.
O casal parecia perfeitamente compatível. Ambos eram sérios sobre seu ofício, ambos traziam inteligência e profundidade ao seu trabalho, e ambos compartilhavam um compromisso com a excelência artística sobre as considerações comerciais. O casamento deles foi uma celebração do amor e de uma visão artística compartilhada, e pareciam ter encontrado o equilíbrio entre a felicidade pessoal e o sucesso profissional. Joanne e Val tiveram 2 filhos juntos, Mercedes, nascida em 1991, e Jack, nascido em 1995. Val abraçou a paternidade com a mesma intensidade que trazia para seus papéis, determinado a estar presente e envolvido, apesar do cronograma exigente que as carreiras de atuação requeriam. Ele frequentemente falava sobre como se tornar pai mudou sua perspectiva de vida, tornando-o mais consciente do legado e do exemplo que deixava para a próxima geração. No entanto, as pressões da fama, os horários de trabalho exigentes e as instabilidades inerentes da indústria do entretenimento gradualmente afetaram o casamento. Tanto Val quanto Joanne estavam comprometidos com suas carreiras, o que frequentemente significava longas separações durante as filmagens. O constante escrutínio da mídia e do público também adicionava estresse ao relacionamento, tornando os momentos privados cada vez mais difíceis de manter. Até 1996, apesar de seus melhores esforços para manter o casamento, o casal se divorciou. A separação foi dolorosa para ambos, mas eles permaneceram comprometidos em co-criar os filhos de forma eficaz. Val estava determinado a não deixar suas ambições de carreira interferirem com suas responsabilidades como pai, muitas vezes recusando papéis que exigiriam um longo período longe de Mercedes e Jack. Apesar da dor do divórcio, Val continuou dedicado aos seus filhos, garantindo que estivesse presente e envolvido em suas vidas. Ele participava de eventos escolares, ajudava com as tarefas de casa e assegurava que eles entendessem tanto sua herança quanto seu potencial. Sua abordagem à paternidade refletia a mesma dedicação que ele trazia aos seus papéis. Ele queria entender seus filhos como indivíduos e apoiar seus próprios sonhos e aspirações. A experiência do divórcio também aprofundou a compreensão de Val sobre as relações humanas e a complexidade emocional, percepções que enriqueceram suas atuações posteriores. Ele começou a trazer novas nuances para papéis envolvendo dinâmicas familiares, perda e os desafios de manter conexões em um mundo que muitas vezes afasta as pessoas. Até 2015, Kilmer enfrentou talvez seu maior desafio pessoal até então, uma batalha contra o câncer de garganta. O diagnóstico foi devastador, não apenas por causa das implicações de saúde, mas porque ameaçava a voz que era central para sua carreira e identidade como ator. Inicialmente, Val manteve o diagnóstico em segredo, lidando com o medo e a incerteza longe do escrutínio público. A localização do câncer era especialmente cruel para alguém cuja carreira dependia da performance vocal. A voz de Val tinha sido um dos seus ativos mais distintivos, seja transmitindo a confiança fria do Iceman, as observações espirituosas de Doc Holliday ou as letras poéticas de Jim Morrison. A possibilidade de perder essa voz era quase impensável. O tratamento foi exaustivo e incerto. Val passou por uma terapia extensiva que foi tanto fisicamente dolorosa quanto emocionalmente desafiadora. Os procedimentos afetaram sua capacidade de falar claramente, comer normalmente e realizar as atividades básicas que a maioria das pessoas considera garantidas. Ainda assim, durante esta aprovação, ele manteve a determinação de continuar trabalhando e contribuindo para a comunidade artística que fora a paixão de sua vida. Eventualmente, Val tomou a corajosa decisão de revelar publicamente seu diagnóstico, compartilhando sua jornada e processo de recuperação com os fãs e o público em geral. Essa transparência era característica de sua abordagem à vida. Ele preferia a honestidade e a autenticidade a manter ilusões confortáveis. A doença teve um impacto significativo, afetando gravemente sua voz icônica e limitando sua capacidade de assumir papéis tradicionais de atuação. As mudanças físicas foram dramáticas e visíveis, forçando Val a confrontar não apenas sua mortalidade, mas também a vaidade e as preocupações com a imagem que afetam a todos, especialmente aqueles na indústria do entretenimento. Mesmo em meio a essas limitações físicas e incertezas sobre seu futuro, Val continuou determinado a trabalhar e criar. Ele começou a explorar novas maneiras de expressar sua arte, incluindo artes visuais, escrita e diferentes abordagens de performance que não dependiam apenas da entrega vocal tradicional. O poder da perseverança e encontrar uma nova voz. Em 2020, Val Kilmer fez um notável retorno à atuação, aparecendo no filme emocionalmente intenso Pay Dirt. O projeto marcou um marco significativo em sua recuperação e demonstrou seu compromisso em continuar sua jornada artística, apesar dos desafios físicos. Fãs
Fãs e críticos elogiaram sua bravura em voltar à tela, observando como ele havia adaptado seu estilo de atuação para se acomodar às suas circunstâncias alteradas. O papel exigia que Val trabalhasse dentro de novas limitações, enquanto ainda entregando uma performance convincente. Ele abordou esse desafio com a mesma dedicação que caracterizou toda a sua carreira, encontrando maneiras de transmitir emoção e personagem, através de expressões físicas, sutis, gestos e da capacidade vocal que ele manteve. Sua atuação em Pay Dirt foi comovente não apenas pelo que mostrou sobre sua resiliência, mas por como demonstrou que a verdadeira arte pode transcender limitações físicas. Val provou que suas qualidades essenciais como ator, sua inteligência, profundidade emocional e compreensão da natureza humana permaneceram intactas e poderosas. Então veio o documentário Val, 2021. Talvez o projeto mais revelador e íntimo de toda a sua carreira. Este filme profundamente pessoal foi construído a partir de décadas de filmagens que Kilmer havia feito de si mesmo ao longo de sua vida e carreira. O documentário ofereceu uma visão sem precedentes de suas lutas, triunfos e reflexões privadas. O que tornou Val particularmente notável foi como revelou o hábito de uma vida inteira de Kilmer de documentar suas experiências. Desde seus primeiros dias, como um jovem ator, até seus maiores sucessos e recentes desafios de saúde, Val esteve gravando momentos tanto mundanos quanto significativos. Este arquivo proporcionou acesso bruto e sem filtros aos seus pensamentos e experiências ao longo de décadas. Os críticos chamaram o documentário de cru, profundo e profundamente comovente. Mostrou Val não como uma celebridade distante, mas como um ser humano lidando com os mesmos desafios fundamentais que todos enfrentam: relações familiares, pressões de carreira, preocupações com a saúde e questões sobre significado e propósito. O filme revelou o processo artístico de Val, suas relações com a família e colegas, e sua abordagem filosófica aos desafios da vida. Demonstrou sua inteligência, humor e resiliência, ao mesmo tempo que mostrou suas vulnerabilidades e erros. Essa honestidade foi tanto corajosa quanto revigorante em uma indústria frequentemente caracterizada por imagens fabricadas e relações públicas cuidadosas. No mesmo ano, Kilmer reprisou seu amado papel como Iceman em Top Gun: Maverick. Seu reencontro com Tom Cruise emocionou milhões de espectadores em todo o mundo, à medida que o público o via lidar com lutas pessoais na tela de maneiras que refletiam sua jornada na vida real. A atuação foi uma homenagem sincera, tanto ao seu impacto duradouro na cultura popular, quanto à sua resiliência em enfrentar os desafios da vida. O Top Gun, a aparição de Maverick, foi particularmente comovente porque permitiu que Val revisitasse o papel que o havia tornado famoso, enquanto reconhecia como o tempo e a experiência haviam mudado tanto ele quanto seu personagem. Iceman estava mais velho, mais sábio e lidando com seus próprios desafios de saúde, assim como o próprio Val. As cenas entre Cruise e Kilmer eram eletrizantes, com emoção genuína e história. A amizade dos personagens refletia a relação real entre os atores, construída ao longo de décadas de experiências compartilhadas em Hollywood. A atuação demonstrou que uma grande interpretação pode transcender limitações físicas quando apoiada por emoção autêntica e conexão humana genuína. Por que Val Kilmer abraçou a autenticidade em vez da imagem? Ao longo de sua carreira, Val Kilmer escolheu consistentemente a autenticidade em vez da imagem, mesmo quando essa escolha lhe custou oportunidades ou a aprovação do público. Quer seja admitindo erros do passado, confrontando abertamente uma doença ou partilhando momentos íntimos em família, ele provou ser vulnerável e real de maneiras que muitas celebridades evitam. Esse compromisso com a honestidade o diferenciava em uma indústria muitas vezes caracterizada pela gestão cuidadosa da imagem e estratégias de relações públicas. Enquanto outras estrelas cultivavam personas projetadas para maximizar o apelo e minimizar a controvérsia, Val permanecia comprometido em se apresentar como realmente era: complexo, apaixonado, às vezes difícil, mas sempre genuíno. Ele nunca buscou a fama apenas pelo desejo de ser famoso, entendendo que a celebridade sem substância era, em última análise, vazia e insatisfatória. Em vez disso, seu trabalho foi consistentemente movido por paixão, significado e veracidade. Essa abordagem às vezes o colocava em desacordo com considerações comerciais, mas também criou uma obra com valor artístico duradouro. A abordagem de Val às redes sociais exemplificava esse compromisso com a autenticidade. Ao contrário de muitas celebridades que usam essas plataformas principalmente para promoção ou gerenciamento de imagem cuidadosamente curado, Kilmer abraçou as redes sociais como uma maneira de se conectar honestamente com os fãs. Ele discutia abertamente sua jornada de saúde, compartilhava suas obras de arte e poesia e oferecia reflexões sobre a vida, espiritualidade e criatividade. Sua presença nas redes sociais convidou seguidores a entrarem em seu mundo privado com uma abertura sem precedentes. Ele compartilhou pinturas,
poemas e reflexões pessoais que revelaram sua vida interior e processo criativo. Essa transparência era revigorante em uma era de personalidades de celebridades manufaturadas. Ele frequentemente postava sobre sua jornada espiritual, discutindo como suas experiências com doença e recuperação aprofundaram sua fé e compreensão filosófica. Essas publicações revelaram uma pessoa pensativa e introspectiva, enfrentando as maiores questões da vida enquanto mantinha esperança e humor. Mas apesar de sua notável franqueza, Kilmer permaneceu profundamente introspectivo e manteve limites pessoais apropriados. Ele compreendia as armadilhas da fama e trabalhou para encontrar um equilíbrio entre a abertura pública e a profundidade privada. Essa sabedoria veio de décadas de experiência com os benefícios e custos da fama. Sua abordagem demonstrava que era possível ser autêntico e aberto, mantendo ainda a dignidade e protegendo as pessoas e experiências que mais importavam. Esse equilíbrio exigia atenção e ajuste constantes, mas permitia que ele compartilhasse sua jornada de formas que inspiravam e conectavam com os outros. Reflexões sinceras. Uma carta aos fãs. Recentemente, Val Kilmer lançou uma carta emocionante diretamente para seus fãs. Um ato sem precedentes que comoveu milhões ao redor do mundo. A carta foi notável não apenas pelo seu conteúdo, mas pela sua franqueza e intimidade. Em uma indústria onde a comunicação normalmente passa por publicitários, agentes e intermediários da mídia, Val optou por falar diretamente com as pessoas que apoiaram sua carreira e jornada artística. Nesta carta, Kilmer falou abertamente, honestamente e sem reservas, abordando suas lutas contra a doença, sua gratidão pelo apoio recebido e sua duradoura esperança para o futuro. A carta revelou a profundidade de sua apreciação pelos fãs que permaneceram leais durante os altos e baixos de sua carreira e sua consciência de como o apoio deles o sustentou em tempos difíceis. Estas são as suas palavras. Meus queridos amigos, a vida me deu muitos papéis. Alguns eu procurei, outros me escolheram, mas o maior papel de todos tem sido simplesmente viver honestamente, com coração e coragem. O câncer tirou a minha voz, mas nunca levará o meu espírito. Minha arte é agora a minha voz. Meus filhos, o meu maior legado. Através de vocês, minha jornada continua. Aprendi que a fama é passageira, a imagem superficial, mas o amor, a autenticidade e a conexão duram para sempre. Cada dia agora parece um presente. Cada interação preciosa. Embora minha voz física esteja desaparecendo, espero que o trabalho da minha vida continue falando alto. Persigam suas paixões, amem intensamente, perdoem com frequência e nunca deixem que a adversidade silencie sua verdade. Obrigado por estar ao meu lado através do triunfo e da tristeza, por acreditar na minha arte, na minha humanidade, na minha luta. Lembre-se, cada vida é uma obra-prima, mesmo quando pintada com lágrimas. Continue amando, continue criando e saiba que você tocou para sempre meu coração. A carta sincera de Kilmer ressoou mundialmente, alcançando muito além de sua base de fãs tradicional, para tocar qualquer pessoa que tenha enfrentado desafios sérios ou questionado seu próprio valor e propósito. A carta se tornou um lembrete poderoso de sua força, humildade e espírito inquebrável, qualidades que transcenderam seu status de celebridade e falaram sobre experiências humanas universais. A resposta à carta foi avassaladora e imediata. Fãs compartilharam suas próprias histórias de luta e resistência, criando uma comunidade de apoio que ampliou a mensagem de esperança e autenticidade de Val. Muitos observaram como sua disposição para ser vulnerável lhes deu permissão para reconhecer seus próprios desafios e buscar ajuda.